Bom, boa tarde a todos e todas. A gente vai dar continuidade então ao nosso evento Democracia nos 30 anos da Constituição, Perspectivas das Ciências Sociais. Já tivemos algumas mesas ontem, a mesa de hoje de manhã, e agora a gente vai então fazer a mesa de número 5, Inclusão, Diversidade e Direito à Diferença. Vou apresentar aqui rapidamente nossos dois convidados. Só observar que a gente, enfim, planejou um evento assim plural, né? Tentando contemplar o máximo de temas possíveis. Nós nos espelhamos até, olhamos outros eventos de 20 anos, 25 anos da Constituição, né? E acho que a gente está num... É até engraçado ver como, né, nos 20 anos o tom era outro, né? Talvez mais celebratório, assim, uma outra época, né? Até invejável, né? Agora a gente está num momento, acho que difícil, desafiador, né? Para pensar nesses 30 anos. Enfim, ainda teremos a mesa de número 6, participação e representação, e depois a conferência de encerramento com a professora Manuela Carneiro da Cunha. Bom, vamos ter a participação aqui da professora Lia Zanota, que é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professora titular de Antropologia na UNB, tendo feito também pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Já fez parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Antropologia, com diversas publicações na área. Professor Jadir Brito, advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC-Rio e pela PUC-São Paulo, respectivamente, e professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, onde leciona também na pós-graduação. Recebeu do Grupo Tortura Nunca Mais a medalha Chico Mendes de Resistência e pesquisa temas como ativismo judicial, judicialização dos direitos, territorialização da cidade e direito ambiental. Passo a palavra, então, primeiro para a professora Lívia. Então, vou dar aqui a boa tarde a todas e todos, agradecer muito o convite, me honrou da organização deste evento aqui na PUC do Rio, e ver aqui algumas pessoas conhecidíssimas, como Roberta Mata, Manuela, Regina e outros tantos que eu conheci agora, né? E estudantes presentes num evento sobre a questão da Constituição. Eu queria primeiro começar que a minha dificuldade hoje não será falar pouco, será falar demais. Então eu vou me cuidar, porque os assuntos que me trazem aqui são, eu diria, várias vertentes. Uma delas é como presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Recentemente, nós tivemos uma comissão parlamentar de inquérito, e nessa comissão parlamentar de inquérito contra a FUNAI-INCRA, na verdade, era uma forma de bloquear as demarcações de terras indígenas e dos territórios quilombolas, e portanto, tinha que atingir vários segmentos, e um deles era, evidentemente, os antropólogos que fazem laudos, né? Então, havia uma criminalização dentro da CPI, que queria criminalizar antropólogos e também queria criminalizar os procuradores do Ministério Público da Sexta Câmara. Então, neste momento, por isso mesmo, que já faz algum tempo, a minha relação com a frente parlamentar pluralista passou a ser não só uma condição de conversação, de diálogo e de disputa dificílima e tensa, mas como também eu passei a estudar a própria Constituição da Frente Parlamentar
agropecuária. E eu já vinha estudando antes a Frente Parlamentar Evangélica em função da minha proposta de análise, que era basicamente como é que se instituíram e cresceram o movimento que eu chamava antes de fazer a pesquisa e continuo chamando de movimento neoconservador. Movimento neoconservador, já me perguntaram por que não conservador. Não, é porque ele, do meu ponto de vista, ele está reintroduzindo de uma outra forma, uma forma organizada nos padrões modernos, para retomar determinados valores que se poderia dizer conservadores, especialmente nessa a pauta moralista do momento. Ela responde àquilo que a gente chama de valores, eu chamo pelo menos, mas historiadores também chamam, valores de longa duração, que tem a ver com os valores da família, os valores da relação, homem-mulher, e da questão de gênero, ou seja, a questão de gênero na hora que ela se amplia para poder falar também não só do gênero feminino e masculino, mas também do gênero ou dos gêneros, ou da proliferação de gênero em relação a várias nomenclaturas da homossexualidade ou da teoria queer, etc. Na hora que gênero retoma esse valor, evidentemente que ele coloca em jogo os valores de longa duração. Mas enquanto os valores de longa duração, eles estavam, digamos assim, emergentes, como se fosse um hábito e uma relação fundada, sem necessidade de se fazer, digamos assim, organizada enquanto movimento, ela sempre teve a movimentação a favor desses valores de longa duração, mas não na potencialidade da forma de organização que se fez a partir. Você pode dizer, começa, se organiza, está ali na Constituinte, mas ela estará muito mais organizada e muito mais estabelecida dentro do Congresso a partir, que eu digo, a partir de crescente para mim que vem desde 2005, quando a Frente Parlamentar Evangélica passa a constituir outras frentes contra o aborto e a favor da família, em reação à proposta de legalização do aborto em 2005, por iniciativa do governo Lula. Então, essa forma, quer dizer, esse momento vai implicar uma ativação muito diferente do que a bancada evangélica constituída em 2003 tem. Ela avança, porque ela se multiplica em outras frentes parlamentares, pela família, e cresce o número de pessoas envolvidas na pauta moralista. E vem crescendo até que, quando eu examinei ali na presidência da ABA, defendendo a ABA, os antropólogos, que eu pudesse mais, os indígenas e os quilombolas, eu não sei quantas reuniões que nós fazíamos, entre nós e também com os parlamentares. E aí eu percebi que, aliás, vários estudos demonstram, mas na verdade foi ali que eu percebi a articulação forte entre a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Ruralista. Então, era como se eu dizia assim, a Frente Ruralista, simplificando, a Frente Ruralista, a defesa da propriedade privada da terra, evidentemente em nome do quê? De uma expansão econômica das frentes pioneiras, lembrando Otávio Velho, nós estamos diante de uma nova expansão de fronteiras, o agronegócio pode alcançar terras e torná-las produtivas no seu interesse muito mais do que podia antes. Então era propriedade da terra, e aí eu brincava, nós estamos à volta, brincava, não, mas a gente não brinca por isso, mas que seja, que nós damos a volta de tradição, família e propriedade, né? Na época da Revolução. Por quê? Porque você tinha a tradição, não a tradição positiva, que o Otto Werneck falava, a tradição brasileira positiva, não. Estou falando da tradição
no sentido de como ela foi, durante o período da ditadura, foi colocado pela ditadura contra as forças de esquerda, em que a tradição era a propriedade privada, né, interesses corporativos, etc. Então, esse tipo de tradição vinculado à questão da família, do valor da família, que estava presente na frente parlamentar evangélica de uma força absolutamente incrível. Então, se você olhar a articulação entre aqueles que votam juntos pela pauta moralista e pela pauta de interesse do agronegócio, você tem a somatória da frente parlamentar evangélica com a frente parlamentar pluralista e mais a bancada da bala, né? Então, eu só queria dizer que hoje nós estamos aqui diante deste momento e eu tenho certeza, e vários outros autores também, já pesquisadores, intelectuais, então, já se disse, e agora fica mais importante dizer, que isso vem se consolidando e crescendo muito antes deste momento, né? Ou seja, você tem uma questão que é, na discussão da política, que é a questão contra a corrupção, que implica um antipetismo muito grande, porque contra a corrupção sou antipetista, mas, por outro lado, você tem... não estou falando disso, né? Deixa eu deixar claro. O que eu estou querendo dizer é que, do outro lado, você tem extremadamente a ideia de dois extremos, não é? Então, ou você é contra a corrupção, e aí, por isso, né, na eleição você seria antipetista, e, por outro lado, você, do outro lado, pensa, bom, nós precisamos de uma nova ordem constituinte, nós precisamos uma nova sociedade brasileira, nós precisamos de um Brasil novo, nós precisamos de ordem e progresso. Então, tem toda uma chamada de palavras que parecem apontar que não fica como se fosse a busca de um novo. Quando, na verdade, eu estou dizendo que por trás dessas propostas há uma proposta crescente, né? Quem sustenta muito é uma organização que vem do parlamento, que manipula a questão religiosa, que se articula com os púlpitos, né? Então, que você tem, na verdade, uma fala contínua que vai da cadeira legislativa ao púlpito em várias paróquias católicas, mas especialmente nas evangélicas. Então, isso significa que você tem uma construção de interesses profundamente construídos, quer dizer, não estão assim tão dissolvidos como parece a proposta hoje, mas que tem uma base que ela se construiu a partir de uma articulação bastante grande, corporativa, e que tem interesses que não são nem meramente religiosos, nem meramente, digamos assim, de direita, ideológicos, mas que são constituídos por interesses corporativos, tanto tanto daqueles que estão na frente de algumas igrejas que têm interesse corporativo de aumentar os seus interesses corporativos, estão se defendendo a si próprios em termos de direitos, fica muito claro, quanto também os interesses corporativos da frente ruralista, que basicamente tem desde o governo, desde o governo Dilma, mas com mais sucesso no governo Temer, tem negociado os interesses diretos entre o voto, a isenção fiscal, o não pagamento de multa, a diminuição do pagamento de fundo rural, o que eu estou querendo dizer, há interesses claros, quer dizer, o rentismo, né, financeiro está claro na introdução das conversações entre a pauta moralista de um lado, a pauta agrária e os interesses dessas corporações. Então, isso estou querendo dizer que, estou começando assim porque eu dizia ontem que nós precisamos, na verdade, cada vez mais diante do que,
inclusive foi falado ontem, nós estamos numa disputa de opinião pública, nós estamos numa disputa de narrativa, e, portanto, eu acho que, se os intelectuais estiverem nesse papel, nós precisaríamos, na verdade, articularmos muito mais interdisciplinariamente o que cada um, de alguma forma, repassa. Né? Ou seja, se pudéssemos pensar como é que se dá os interesses corporativos na relação de determinadas pautas, a gente poderia, talvez, ir mais adiante. Não é? Então, eu começo essa minha fala dizendo que, se nós voltarmos à Constituinte, quer dizer, eu estou dando essa introdução ao momento atual, para pensar o que havia já antes, no momento da Constituinte, antes da Constituinte também, e para onde, de alguma forma, essas pautas parecem estar indo hoje, para qual a direção. Então, se nós pensarmos... Então, eu voltei um pouco à questão da Constituinte rapidamente, por isso que eu estou dizendo que tem muita coisa para ser falada, tem que pensar bem o que eu vou falar, em que você tem que a proposta na Constituinte, não é? Por exemplo, se nós pensarmos o senador José Bisol, ele... Na Constituinte você tem 33 parlamentares religiosos. Não é? E esses 33, eles já eram tipo uma bancada evangélica, que não se constituíra como tal, ela vai se constituir formalmente em 2003, não agora, que defende a liberdade religiosa, fortemente, e que defende também a introdução dos valores de longa duração, entre aspas, os valores religiosos que serão falados desta forma. A primeira discussão, voltando aqui ao que o Sérgio Carrara falou ontem, a primeira discussão é que a grande discussão sobre deveria aparecer ou não no artigo 3º da Constituição a questão da orientação sexual. Então, o senador José Bisol, ele, por exemplo, que é a favor da introdução de que não deve haver discriminação, religião, sexo, e etc., mas que também tem a orientação sexual. Então ele diz o seguinte: se quiserem retirar a orientação sexual do juízo geral da proibição das discriminações, que não se faça de uma maneira obscura. Ele disse o seguinte: se as questões não haver discriminação, então se a gente quisesse dizer que pode haver discriminação sobre orientação sexual, devia estar escrito diretamente. Porque senão, a fala geral, que dizer não pode haver discriminação à dignidade da pessoa em qualquer condição, bastaria. Então ele dizia, se basta, se ela é suficiente para abranger, por que não colocar a orientação sexual? Então, uma discussão ontem sobre a questão universalista dos direitos, fica claro. Ao se falar que não há discriminação, não pode haver discriminação, se está combatendo todos. Não é? Então, isto que está colocado lá, né, de alguma forma, se refaz na discussão, quer dizer, esse mesmo problema se refaz na discussão quando, em 2014, o Congresso Nacional disse que é impossível ter no Plano Nacional de Educação a palavra ideologia de gênero. Né? Aí você olha o Plano Nacional de Educação, você retirou a palavra gênero de tudo, mas a pergunta é, se toda discriminação é proibida, eu posso fazer qualquer política educacional contrária a qualquer forma de discriminação. Né? Então isso aqui é um pouco, essa ambiguidade, digamos assim, se retira, vai se querer dizer que nada se pode falar sobre gênero, mas na verdade você mantém que é proibido discriminar a dignidade de qualquer pessoa. Então vocês vejam que essa brecha, né, essa questão de o que são os direitos humanos, não é? E o que é uma política contrária à discriminação contra qualquer
diferença, qualquer diversidade, implica que você tem uma brecha, né, constitucional, que suporta, que universaliza isso, e ao mesmo tempo você não tem explícito, você tem a negação, não pode dizer. Mas não pode dizer é o argumento do Congresso, mas não é o que está escrito no plano. Todo mundo que fala em gênero será, não sei bem para onde, mandado embora, para outro país, escolha outro lugar. Então, estas são questões que me parece importante dizer, porque todas essas questões estão em aberto. Nós temos que, me parece, reconstituir ou refazer, porque diante da nossa lógica dos direitos humanos, dentro das nossas palavras, foi feita uma reapropriação. Então, me parece que nós temos que fazer o contrário, uma rearticulação de determinadas palavras, de determinadas questões, para podermos... porque eu não tenho dúvida que, além da disputa política, de corporações, de interesse, etc., nós temos, diante da opinião pública, uma disputa de narrativas mesmo, né? Ou seja, eu jamais me senti tão mal quando, nessas últimas eleições, as questões básicas que foram discutidas na Constituição, na época da Constituinte, antes da Constituinte, que eram os direitos e a dignidade da pessoa, elas são discutidas de novo, né? Então é como se aparecesse aquilo que na antropologia a gente sempre diz, que o olhar do antropólogo é o olhar para o outro, para se conseguir colocar no lugar do outro, e que, portanto, o outro e eu, na verdade, somos com os mesmos direitos, né? Então, nós temos que nos olhar nessa relação. E agora, me parece que no discurso, essa relação nós-outros, é os outros que não merecem aquilo que nós merecemos. Quer dizer, você tem uma re-hierarquização do nós sobre os outros, né? Os outros são aqueles que estão em outro lugar. Então, voltando para a Constituinte, eu diria que na Constituinte, Antônio de Jesus, da Assembleia de Deus Constituinte, ele dizia assim: há desvios do sexo, a sexualidade anômala que abrange as perversões. O nosso compromisso moral é de zelar pelo patrimônio comum. Uma outra fala: a nova Constituição não poderia modificar aquilo que Deus criou. Então você tem uma fala que é tranquilamente na Constituição a ideia do pecado. A homossexualidade é um pecado, portanto é perverso, portanto não deveria se constituir em direito. Daí a não palavra, a não expressão sobre orientação sexual. Você tem naquele momento outro constituinte, José Genuíno, que fala: a multiplicidade de uma sociedade multifacética. Ou seja, nós temos que pensar uma ética da pluralidade. Você tem, inclusive, outro, esse é o Lisânia, se não me engano, que ele fala, ele é religioso, mas ele critica a catalogação de pecados, não tem sentido jurídico nem religioso, diz ele. Se o Evangelho prega a conciliação, perdão e amor ao próximo, e afirma, achei interessante afirmar, não é preciso defender a fé. Quando a fé precisa defender-se, em certa época, transformou-se em Inquisição. Isso na Constituinte, em 1987. Em compensação, isso é interessante, porque são jogos que foram jogados na Constituinte que a gente tem que refazer, eu diria. João de Deus afirma que a minoria depravada e pervertida não pode, isso aí é contrário, receber direitos que não tem. Somos mais de 30 na Constituinte e estamos fechados em bloco. Então, evidentemente que Lisânias Maciel e Benedita da Silva é aqueles que se colocam a favor dos direitos da justiça social. Bom,
nas comissões de soberania e direitos do homem e da mulher, você tem o que está em jogo já naquele momento, são, de novo, os desafios de interesses institucionais, o jogo no mercado religioso. Então, desde aquele momento, nunca é só a fé religiosa que está joga, nem a pauta moral. São os interesses que estão por trás. Se vocês olharem, neste momento, o peso da Frente Parlamentar Evangélica, dos valores que ela tem, elas estão refeitas em todas as concessões de canais religiosos, de TV, de livros, etc., de uma forma incrível. Se vocês pensam aí que você não paga imposto, você vê o quanto, eu fico pensando, quanto aqueles que defendem feministas como nós, como é que vocês não têm a mesma forma de... Como é que vocês, antropólogos, não defendem da mesma forma os direitos indígenas e quilombolas? E nós temos interesses absolutamente distintos. Eles nos acusam, antropólogos e feministas, que nós temos interesses internacionais a nosso favor. Mas, evidentemente, você tem a constituição de interesses corporativos, monetários e financeiros fortíssima, e que aparece, se vocês olharem, da Constituinte até os dias de hoje, se vocês analisarem a relação política e interesses corporativos. Bom, em relação àquilo que, evidentemente, na medida em que eu perguntei, vocês me convidaram para quê? Como presidente da ABA ou como feminista? Eles falaram assim, não, acho que foi mais como feminista. Eu falei, então vai. Evidentemente, enquanto, e aí a Manuela vai poder dizer, eu não vou falar disso, o quanto os antropólogos participaram na Constituinte para os direitos indígenas e quilombolas, a Manuela vai falar, então eu vou falar o seguinte, que naquele momento, direitos culturais também, né? Evidentemente, patrimônio e tudo mais. Mas eu queria dizer que naquele momento a questão dos direitos das mulheres e dos direitos ao aborto e dos direitos à liberdade de orientação sexual ficaram muito mais com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi criado em 1985, a partir de uma organização e constituição do movimento feminista que leva ao Conselho Nacional, que lá faz o lobby do batom na Constituinte e que consegue, alguns importantes ganhos. Então, o lobby do batom, evidentemente, aqueles que chamaram as feministas de lobby do batom foram aqueles que chamavam também de conversa das comadres, né? Ou seja, chamar de lobby do batom ou conversa das comadres eram todos aqueles constituintes e a opinião pública que diziam o que vocês estão fazendo aí, né? Mas foi antes da Constituinte, quer dizer, um pouco antes, preparando isso, houve um encontro em que se redigiu a Carta das Mulheres para a Constituinte, não é? E nessa carta, as palavras de ordem Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Constituinte para valer tem que ter direitos da mulher. Então, isso aparecia em TV, no outdoor, enfim, é um evento nacional em que isso foi muito importante. E se vocês olharem a carta, não é direitos às mulheres específicos, você está direitos às mulheres, crianças, adolescentes, diversidade cultural, diversidade, igualdade, idosos, deficientes, ou seja, a entrada do lobby do batom não foi ela a favor, primeiro, o movimento feminista foi sempre a favor da democracia desde o começo, e sempre a partir de uma defesa do que está na mesa aqui, da diversidade e da diferença, não só a questão da raça estava lá, a questão da diversidade, da deficiência estava lá. Então, isso seria, e o que foi conseguido? Foi conseguido, basicamente, que se constituísse uma bancada feminina que não existia, que ela vai ser constituída, formalizada muito mais tarde, em 2009, não, um pouco antes, mas que ela se constitui
porque articulam mulheres de diferentes partidos que não têm a ver com a causa feminista nem do direito das mulheres, mas que com a interação do lobby do batom, elas começam a se constituir como tal. Qual era a pauta mais difícil? A pauta mais difícil era o aborto. O que as feministas, o que os religiosos, os evangélicos ali queriam? Era que não aparecesse o que nós queríamos, a legalização do aborto. Em compensação, o que se conseguiu nessa negociação é que, no item 5, inviolabilidade da vida, ficasse a expressão em geral. Em geral, permite e possibilita o uso do quê? Da ponderação jurídica. O que é a ponderação jurídica? Em geral, ou seja, desde que eu estou me defendendo, eu posso matar, isso está tranquilo, não é? Então, desde que pondere-se o valor do direito abstrato à vida e o valor do direito à vida vivida, você pode chegar a uma ponderação, que em grande parte é o que o movimento feminista desde lá queria, que fosse legalizado até 12 semanas. Quer dizer, um pouco uma visão de que, em termos que o direito da vida abstrata tem um valor, mas ela não é uma vida vivida. Então você tem que ponderar então essa vida vivida, essa vida constituída, ela tem um valor que permite que você não leve, digamos assim, um direito absoluto a uma vida abstrata, né? Então aqui, entre a vida abstrata e a vida vivida, que é aquilo posto pela movimentação feminista, às vezes não com esse termo, mas que está sempre presente, é a inclusão de uma ideia de que não há direito absoluto à inviolabilidade da vida. Então isso é um tema candente, porque é um tema em que a pauta moralista e a pauta religiosa estão absolutamente inseridas. Então não se consegue, portanto, a colocação naquele momento da legalização do aborto, mas também não tem o direito absoluto à vida, como estão dizendo que tem. Não tem, não existe. Tá? Dentro da Constituição ou dentro de qualquer legislação nossa até hoje. Né? Faltam 5 minutos, então tá. Então, um pouco que eu queria falar é que a questão de uma rearticulação da narrativa, eu acho que mais do que nunca, eu não sou muito uma antropóloga que usa muito Latus, ao contrário, eu até critico. Mas tem algumas coisas que eu acho que ele é brilhante. A palavra, a questão do aborto virou uma questão de, que a gente pode dizer, pensando nele, usando como a gente quer, que transforma feitiço e fato numa coisa só. Né? Se fosse laturiana, a palavra era um feitiço. Ou tipo assim, o aborto virou um lugar como se fosse uma pedra. É uma pedra que simboliza essa pauta moralista. Né? A homossexualidade é outra pauta, é outro fetiche também. Não se pode pensar porque aquilo é sagrado. Então, o que eu estou pensando, veja, se você olhar na história, né, na história, só pensando na questão do aborto, se você olhar na nossa história, e está em jogo também hoje a laicidade do Estado, né? Isso era o que eu queria falar um pouco, mas veja. Aí você vem, pensando no aborto, você diz assim, mas o século XVIII e XIX instituíram estados laicos e não instituíram a legalização do aborto. A própria Igreja Católica, é em 1869, que ela diz que o aborto é realmente caso de excomunhão, crime, absolutamente proibido. Então vocês vejam que aí, Napoleão, século XVIII, século XIX, você tem um enrijecimento, tanto na área religiosa quanto nos estados laicos, da ideia de que o aborto é alguma coisa absolutamente contrária aos padrões da vida humana moderna, é isso que eu queria dizer. Né? Então, por que isso? Porque a questão dos valores de longa duração da família, aquilo que a feminista e socióloga Carole Paettinger chama de
patriarcado moderno não tem nada a ver com o patriarcado weberiano. O patriarcado moderno é alguma coisa em que você tem uma cidadania igual de todos os cidadãos, e você tem o contrário disso, uma cidadania desigual. Por quê? Desigual porque você não tem os mesmos direitos das mulheres. A mulher é, até então, até 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, ela teria que obedecer em tudo que era justo e honesto ao seu marido. Tá? Ela não podia escolher onde trabalhar, nem ter passaporte, se não tivesse autorização do marido. A gente pensa que é muito tempo, até 62. Então, é uma desigualdade de direitos enorme. Então, uma desigualdade sexual. Pensa Brasil, uma desigualdade racial. Não é? Por quê? Porque você tem primeiro os escravos que não são cidadãos e depois você não tem nada pensado para resolver a questão da desigualdade que se instaura entre a questão racial, com certeza. E você tem também a inexistência da cidadania homossexual. Por quê? Porque eles não existem como tal, né? E eles aparecem como o quê? Aparecem ou como pecadores ou como criminosos, né? Ou seja, os atos, eles não são pessoas, eles não são pecadores nem criminosos, mas eles são só vinculados aos atos de sodomia, que implicaria a retirada, porque é crime ou é pecado. Então, a noção, escrevi um artigo aí sobre aborto como pecado e crime, e a homossexualidade como pecado e crime. Então, vocês vejam que a constituição do contrato sexual dos direitos iguais da cidadania dos Estados laicos, ela é altamente desigual em relação a gênero, a sexualidade e a questão da raça, né? Então, isso aqui é aquilo que nós chamamos, isso aqui há uma desigualdade estruturante, não é? Então, é por isso, por essa, eu diria, desigualdade estruturante, é que esses valores de longa duração permanecem, mas eles não permanecem como tal. Se nós olharmos da Constituição para cá, nós temos o crescimento dos direitos das mulheres, nós temos o crescimento das movimentações, dos movimentos negros, das mulheres feministas negras, nós temos a busca de direitos das mulheres ribeirinhas, eu me lembro da última Conferência Nacional das Mulheres, tinha não sei quanto, aquela quebradeira de coco, ribeirinha do Alto Solimões, ribeirinha não sei de onde, ou seja, a diversidade apareceu na opinião e nas conferências. A visibilidade ficou muito grande. Me lembro que eu estava numa conferência na Redor, em Sergipe, há pouco, em que nós estávamos sob o impacto do Plano Nacional de Educação impedir a palavra ideologia de gênero. Aí eu me lembro que um colega nosso, sociólogo, homossexual, disse assim: jamais nós vamos voltar atrás, porque nós vivemos muito, a nossa vida vivida mudou, os nossos prazeres tiveram um espaço, os direitos se constituíram em grande parte, nem tudo que se queria, a movimentação, a palavra apareceu. Então nós não vamos retroagir só porque alguém disse que não pode, não fiquem tão amedrontados, porque crescimento em termos de direitos, a diversidade e a diferença foi de tal ordem, se não na legislação, parte na legislação e parte na movimentação social. Então, nós temos que pensar isso para poder, de alguma forma, fazer essa nova, eu digo, a nova incursão, a nova forma de defesa dos direitos, a dignidade das pessoas e dar ideia da diversidade e da diferença. Então, é isso que me parece fundamental, e teremos que trabalhar com, sei lá, nomes, né, que a laicidade do Estado, o laicismo, e tudo isso é discutido conforme as determinadas igrejas e etc., com diferentes, por exemplo, laicidade, alguns
evangélicos e católicos aceitam. Laicidade é importante porque permite a conversação entre uma igreja e outra e a liberdade de todos. Aí outros dizem, mas laicismo é impossível. O que seria o laicismo para eles? Laicismo seria a indiferença do Estado em relação à sociedade. Então, essa indiferença é o que eles não estão querendo. Então, e eu acompanhando, em 2005, eu até fiz um estudo, também publiquei um artigo sobre o que foi a audiência pública contrária ao aborto, fica claro, o que fica também claro depois e permanece na Frente Parlamentar Evangélica, naquilo que eles dizem que é fundamental nós salvarmos. A ideia, uma das palavras, tem várias palavras, eu tenho várias aqui, mas não vou poder ler. Uma é salvar a nação brasileira. Tipo assim, nós temos que trazer para este mundo, não podemos, aí um fala assim, da Frente Parlamentar Evangélica, nós não podemos fazer como fazíamos, que nós tivemos que nos preocupar nessa vida para prover uma vida melhor. Não, nós temos que ter a vida que nós queremos aqui. E nós temos que falar, a sociedade brasileira não pode ser indiferente à maioria de cristãos, a maioria dos cristãos deve prevalecer, e se os valores da maioria dos cristãos, nós teremos salvado a nossa pátria. Quer dizer, eu conversava ontem um pouco sobre isso. Não é questão de ir ao paraíso, mas é uma questão de salvar a pátria. Então é interessante como essa questão está sendo reposta hoje, não é que ela não tivesse na Constituinte. Na Constituinte, as forças contrárias por direitos estavam lá presentes. Pelo progresso dos direitos humanos estavam presentes lá. Estão aqui hoje, na sociedade brasileira, com certeza. Mas estão também a ideia de salvação. E essa ideia de salvação, eu acho que ela fundou, digamos assim, um certo apoio a fazer desaparecer nessas eleições a discussão, aliás, como se a gente fosse obrigado a redefender, né? É necessária a defesa dos direitos de novo, né? Como se precisássemos, de alguma forma, defender novamente os direitos que a gente pensava ter conquistado as suas bases, não tudo, mas as suas bases, a partir da Constituição, né? Então, eu entendo que talvez isso, né, seja o principal. Como é que rearticulamos essa fala dos direitos humanos? Teve alguém já que me disse, não, Lia, talvez direitos humanos não seja bom. Eu falei, não, que seja direitos sociais, dignidade humana. É fundamental a gente refazer, porque nós temos em frente uma organização bastante forte que articula o parlamento, o executivo, mas é como eu disse lá no Vox, é possível se articular. Essas forças conservadoras conseguem articular o Congresso, o Executivo e o Judiciário. Mas aqueles que defendem os direitos também podem e conseguem articular o Congresso, o STF, a judicialização. Então, é importante pensar que isso não está... As instituições democráticas brasileiras são suficientemente fortes para dizer que não é uma mudança de narrativa que vai desconstruir as instituições democráticas. Mas também não é dizer que se nada fizermos, não poderá ser desconstruído. Então, para mim, nós estamos num momento bastante importante e só queria, talvez, terminar com alguma coisa relativamente... Por que nomear as coisas é importante? Eu acho que quando o movimento feminista nomeou a violência contra a mulher, foi aos poucos, dificilmente, dos anos 70 até agora, mas foi instituído na opinião pública que não deve haver violência contra a mulher. O judiciário funciona perfeitamente, claro que não, mas a opinião pública disse isso. Por que foi importante nomear o feminicídio? Porque nomear o feminicídio
para muitos que são contrários, inclusive no meio intelectual, contrário a essa palavra feminicídio, porque dizem assim, é um direito simbólico que não serve a nada, não pune mais nem pune menos, e já existiu homicídio contra as mulheres. Por que é importante nomear o feminicídio? É porque se torna visível. E você diz, qualifica que o homicídio contra as mulheres é diferente do homicídio contra os homens. E a maior parte do homicídio contra os homens se faz na relação que se supõe igual, de desafio. Enquanto que na relação com as mulheres, um feminicídio íntimo é de controle. Portanto, a diferença do homicídio é outra, é controle e repressão. Às vezes você controla durante 10 anos e mata no 11º. Ou seja, que a instituição não é necessariamente matar, mas é quando você perde tudo, aí você mata. Quando se separa, mata. Então, essa ideia de nominar, ela é importante. A ideia nossa das narrativas, ela é fundamental, porque de repente ela torna visível o que está acontecendo. Então, essas disputas, da mesma forma que eu também só queria dizer que eu entendo que nós estamos numa disputa entre um Estado laico, que defende a pluralidade e a diversidade, e um Estado moral. E um Estado moral seria um Estado moral que vai impor. Não é que o ético não tem moral, o ético tem uma diversidade de éticas. O Estado moral é imposição única de uma moralidade e que me parece que no trabalho que eu fiz para analisar o que se fala sobre aborto, na verdade não se fala só sobre aborto. Você quer a dominação do homem sobre a mulher, você quer a família heterossexual. Então, esse Estado moral único, e aí nós estamos, portanto, numa disputa de narrativas. Obrigada. Eu já passei o tempo. Bom, obrigado. Vou passar imediatamente aqui para o professor Jadir Brito. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de retornar à PUC, né? Estudei aqui nos anos 90, de mestrado em Direito, né? Depois percorri os caminhos, fui para PUC São Paulo, uma inversão epistemológica na minha formação. E atualmente sou professor da FRJ, do NEP, né? Como já foi dito. Mas muito feliz de estar aqui, né? Porque transitei durante muitos anos no direito, nas ciências sociais. Recentemente, 7, 8 anos de aula na ciência política da Unirio, né, onde foi minha última estada. E para mim, é importante estar aqui, né, nesse período tenebroso, mas não tão diferente de períodos anteriores da nossa história no Brasil, né. O que eu quero começar a falar aqui um pouco é que esse ano de 2018 é um ano um pouco cabalístico, né, digamos assim, porque tem várias datas importantes, né? Nós temos 30 anos da Constituição, né? Temos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, né? Temos aqui 40 anos da fundação do Movimento Negro Unificado, né? Em números redondos. Temos 40 anos da extinção formal do AI-5, né? 40 anos da greve que o Lula promoveu no ABC Paulista, né? Primeira greve de metalúrgicos, em 78. Portanto, nós temos vários momentos importantes, e uma coisa importante também que são 40 anos do primeiro bebê de proveta, Louise Brown, né? Em 78, que fez 40 anos agora, né? Então, é um período emblemático, e pensar um pouco nos próximos 30 anos, né? 2048, como é que estará a nossa vida no Brasil, né? Bom, a questão da Constituição, não vou meter aqui a detalhes históricos, certamente as outras mesas também já o fizeram aqui, né? Eu queria propor uma reflexão no campo, lógico, do direito constitucional, que é minha área, fazendo gotejamento com questões de natureza política e sociais, e com foco no debate do combate ao racismo, o papel do movimento negro nas políticas públicas de combate às discriminações como um todo, né? A começar assim, um tema que foi proposto aqui à mesa, é um tema que vai discutir inclusão, diversidade e direito à diferença, que daria um campo muito grande de discussão, né? Seja no campo do debate liberal, debate comunitário, debate crítico deliberativo, dentro do campo do debate conservador, enfim, dá uma série de discussões, inclusive na recente tradição do campo da esquerda marxiana, em debater esse tema sobre inclusão, diversidade e diferença, né?
Mas o que eu quero propor aqui para refletir é o seguinte: o primeiro ponto, acho que nós estamos diante de uma situação que nos leva a pensar que esses 30 anos de Constituição, pensar alguns paradoxos, né? O Costa Dosinas, né, importante jurista que vai trabalhar sobre o fim de direitos humanos, vai nos levantar uma reflexão que os direitos humanos nos traz ao longo desses anos, né, do chamado humanismo, grandes paradoxos, né? Falar de direitos humanos nos lembra grandes paradoxos, né? Nós podemos dizer que nos últimos anos, no Brasil especialmente, trabalhando com o corte de 30 anos da Constituição, a pauta de direitos humanos, por um lado, teve um avanço normativo, né? Tivemos uma pauta normativa muito grande, em termos de direitos humanos, e ao mesmo tempo nós convivemos com o crescimento da barbárie. São paradoxos que nós vamos encontrar nos direitos humanos: 60 mil mortes anuais, um clima de guerra, né, com índices muito maiores. Se bem que está na época agora de questionar a estatística, né? A estatística da esquerda, a estatística dos atores de direitos humanos. Eu tenho um seminário agora, vou falar porque é público, né? No Ministério Público em Brasília, onde há várias mesas. Uma das mesas discutir a estatística promovida pela esquerda no Brasil. Imagina, né? Que vai fraudando, está falseando dados como cima carcerária, etc. Ou seja, nem estatística se salvou, né, dessa onda conservadora, e não é conservadora como a conta do Brasil, né? Mas o fato é que nós temos 60 mil mortes ao ano, né? Dentre esses números, nós sabemos que o mapa da violência nos indica que boa parte da população preta e parda é a maior vítima. Mas esse é um grande paradoxo dos nossos direitos humanos, né, que o Dosinas vai falar no seu livro O Fim dos Direitos Humanos, onde nós temos uma expansão normativa muito grande. Vou dar vários exemplos aqui de expansão normativa dos direitos humanos. Falo normativa aqui no sentido da categoria jurídica, mas falo normativa também no sentido da categoria das ciências sociais, porque há todo um comportamento na sociedade que durante muito tempo, em termos de disciplinamento retórico, passou a haver, pelo menos, uma tentativa de reconhecer publicamente os direitos humanos. Um pouco a professora Lia falou que a disputa na narrativa, durante um certo período, nós ganhamos, em algum período desses 30 anos. E agora nós estamos perdendo também, em termos normativos jurídicos, em termos normativos de comportamento social, essa narrativa. Então é uma contradição, de fato. E, por outro lado, a democracia também nos oferece grandes contradições. Vamos entrar aqui nesse mérito do debate, né? Mas o Achille Mbembe, recentemente, publicou um artigo, né, falando sobre que se nós estamos questionando, se nós estamos vivendo o fim da era do humanismo. Porque o fim da era do humanismo nos aponta, né, para grandes contradições entre o capitalismo neoliberal e a democracia liberal. Né? E o Achille Mbembe, como muitos aqui conhecem, é um grande pensador camarões, uma grande referência com uma obra importante sobre a crítica da razão negra, né, que tem um ponto importante recente, que é um livro que ele mesmo descartou, mas todo mundo começou a falar, que é a Necropolítica, né? Ele falou que a Necropolítica foi um artigo que ele escreveu, ele lembrava mais, e hoje é uma releitura que é feita a partir de algumas referências do próprio Foucault, mas que é muito utilizado porque tem um corte importante sobre território, questão étnica, e pensar a política hoje mesmo a partir da violência, do Estado, das relações. Mas o que eu quero dizer é que nós temos esse pano de fundo para pensar a Constituição de 88 aqui, né? As contradições entre democracia liberal e capitalismo neoliberal, né, o neoliberalismo, as contradições entre os direitos humanos na sua base retórica, normativa, e a realidade de violência. É esse contexto que nós precisamos pensar. E se pensarmos sobre essas duas chaves, nós podemos dizer que essa onda não começou hoje, né? Ou seja, o que nós temos vendo de contradições em relação ao que nós assistimos no que diz respeito aos direitos humanos, as contradições sobre a democracia e as contradições que a própria Constituição do Brasil nos trouxe nos 30 anos, essa onda não começou hoje, né? Não preciso entrar aqui nesse aspecto de análise, mas temos a onda conservadora, vários autores discutem isso, né? Não começou hoje. Tem um livro interessante que todo mundo conhece aqui, da Virginia Fontes, um livro chamado Capital e Imperialismo, onde ela mostra todo um histórico da reação conservadora no Brasil, no início já dos anos 80, inclusive pré-constituição, já na abertura democrática no Brasil, e essa onda ela vai aumentando à medida que os projetos democráticos populares, de esquerda, chegam ao poder no Brasil. Então, posto isso, eu queria levantar uma questão que me parece que é importante, que é discutir a Constituição sob o ponto de vista da democracia, né? Quer dizer, discutir os 30 anos da Constituição sob o ponto de vista da democracia nos leva a várias perguntas que são perguntas importantes. Qual o conceito, qual a concepção
qual a retórica de democracia que nós estamos nos referindo, né? E isso é importante porque nós podemos não estar, e com certeza não estaremos, a depender do tipo de perspectiva sobre democracia que nós vamos falar, né? Seja uma perspectiva liberal, seja uma perspectiva democrática deliberativa, seja uma perspectiva de democracia substantiva, né? Nós não estaremos falando sobre a mesma coisa. Falar de democracia, como nós sabemos, sob o ponto de vista da diversidade, do gênero, sob o ponto de vista das relações do patriarcado, sob o ponto de vista do racismo, sob o ponto de vista das realidades socioeconômicas no Brasil, nós não estamos falando necessariamente da mesma coisa, né? Basta fazer uma pequena análise, né, sobre os autores que vão discutir democracia liberal hoje, né, dos mais variados autores, que nós não estamos falando a mesma coisa. Então, de qual tipo de democracia nós estamos falando que hoje nós estamos vivendo sob o risco dela estar sendo atacada, né? Sobre qual ponto de vista de teoria democrática nós estamos falando, né? Podemos escolher vários autores. Mas eu quero dizer que isso é importante porque já em 88 nós podemos dizer muito claramente que esse modelo de democracia, a depender do qual venha a ser adotado, né, ou o modelo de democracia, a depender do qual venha a ser adotado, o próprio modelo constitucional brasileiro já tinha ali dado alguns elementos que hoje podem ser startados para serem acionados, né? Vou dar alguns exemplos aqui dessas contradições da própria Constituição de 88, que embora tenha sido chamada de Constituição Cidadã pelo Luiz Guimarães, mas nós já tínhamos ali alguns elementos muito importantes. Vou dar um exemplo com um artigo que deve estar sendo agora num livro para ser publicado por vários colegas nossos, tem um artigo meu, sobre o papel da garantia da lei e da ordem. A GLO está lá presente na Constituição de 88 como um dos mecanismos muito importantes sobre a política de segurança pública no Brasil, sobre a defesa do Estado Nacional, dando às Forças Armadas um papel muito importante na própria Constituição. Isso foi uma grande disputa de defesa, em última instância, da soberania nacional, portanto, da ordem e da defesa do território. E nós temos vários outros conjuntos de elementos que vão startar dentro da Constituição um conjunto de contradições que nós podemos ver no conjunto do seu corpo constitucional. E um elemento muito importante para pensar um pouco essas contradições, sem dúvida nenhuma, né, é chave comum, mas não pode deixar de ser falado, é você garantir, por exemplo, na área de territórios de comunidades quilombolas e mesmo comunidades indígenas, um mecanismo que é um mecanismo que vai envolver, tanto no artigo 68 da DCT, quanto no capítulo que trata das populações indígenas, a garantia da demarcação territorial de um lado, preservação ambiental do outro, propriedade privada do outro canto da Constituição. Nós temos ali um conjunto de elementos que, entre si, tinha ali já um elemento para ter um conflito, para se startar no futuro, que é o conflito que nós estamos assistindo hoje. Ou seja, esse conflito de interesses que envolve, por exemplo, o território, são conflitos que não precisam necessariamente terem hoje qualquer reforma constitucional. Já estavam lá. Basta pegar os anais do debate constituinte de 88, onde, por exemplo, na questão da demarcação de terras quilombolas, nos anais da Constituição já está lá o debate da antiga bancada da UDR, né, hoje na versão da bancada ruralista, onde eles se colocavam muito claramente contra a demarcação das terras quilombolas, questionavam a população, a demarcação das terras indígenas, dizendo que iam ser criados novos guetos territoriais no Brasil. Então, eu estou colocando isso, não minimizando, evidentemente, o momento político que nós estamos vivendo, mas para dizer que a própria Constituição já tem dentro dela mecanismos de uma lei de fogo, né, que pode ser aplicada a próprios interesses nossos no que diz respeito às redes sociais. No que diz respeito à pauta do movimento negro, né, e falo de forma proposital do movimento negro, em 1988 nós tivemos ali um ponto bem importante, que foi uma pauta estabelecida em 3 eixos, que foram eixos que apareceram na própria Constituição. A pauta de criminalização do racismo, né, de um lado, que acabou sendo criminalizado, a pauta relativa à questão territorial, demarcação de terras quilombolas, a pauta relativa, que a professora Via já falou, sobre patrimônio histórico e direitos culturais. Podemos dizer que o movimento negro tinha esses 3 eixos, que foram todos eles garantidos na Constituição de 88 como eixos de pautas do movimento negro. Só que um detalhe curioso de tudo isso é que, historicamente, se nós podemos fazer um histórico muito breve sobre as políticas públicas para a população negra no Brasil, tem um livro muito interessante chamado Diploma de Brancura, né, onde você tem todo um marco sobre a política social no Brasil. Esses eixos são eixos importantes,
sem dúvida nenhuma, históricos, mas há um outro eixo central da Constituição, que o movimento negro até participou, né, de forma direta ou indireta, que é o eixo da Seguridade Social, né, naquele tripé lá da Previdência, né, da saúde, né, da assistência, que é um eixo historicamente muito importante na Constituição de 88 para a população afrodescendente, a população negra brasileira. A seguridade é um eixo extremamente importante. E a Seguridade Social, na Constituição de 88, podemos dizer que pode ter sido a última notícia de Constituição Social formal. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Dirigente, pelo direito constitucional, mais tradicional português, porque ela tinha um desenho ali de um conjunto de políticas sociais. E esse núcleo de direitos sociais, que estavam previstos na Constituição, talvez como última memória histórica, daquilo que poderia chamar de keynesianismo constitucional, né, por exemplo, né, tinha um mecanismo de financiamento, que eram os direitos econômicos que estavam previstos na Constituição de 88. Quando você olha o mecanismo previsto ali, que já era talvez um mecanismo retardado do avanço do próprio neoliberalismo, das reformas que nós vamos assistir no mundo inteiro, desde Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a nossa Constituição, podemos dizer que foi uma Constituição nesse aspecto atemporal, porque ela traz um rol de direitos sociais, um núcleo duro ali da seguridade, e ao mesmo tempo traz um mecanismo de direito econômico, né, que financiaria essa seguridade. Essa seria a função das empresas públicas que estavam previstas na Constituição. Essas seriam as funções, por exemplo, do chamado fundo público que estava previsto na Constituição para financiar esse eixo da Seguridade Social. Bomba de efeito retardado. Porque esse mecanismo de financiamento da Seguridade, tão logo, não vou entrar nisso aqui, tão logo foi sendo explodido pelos governos que se sucederam ao longo dos últimos 30 anos no Brasil, 20 anos mais ou menos, com várias reformas, várias alterações desse mecanismo, né? E eu quero dizer com isso é mais uma contradição, portanto, na nossa Constituição, porque ela mesma tinha a sua forma de financiamento dos seus direitos sociais, da Seguridade Social, e ao mesmo tempo, ela, com as reformas constitucionais, ela permitiu uma contradição em si mesma, manter um sistema de seguridade que é extremamente importante para a população negra, né, afrodescendente como um todo, e ao mesmo tempo ela permitiu reformas constitucionais que veio diminuindo a possibilidade de implementação pela conjuntura econômica, nós sabemos muito bem, pelo modelo de estrutura econômica que vai ser um modelo de estrutura global, que passa a ser o neoliberalismo, que pressupõe um chamado minimalismo constitucional, uma Constituição mínima, sem se garantir direitos sociais. Então, segunda chave me parece que é importante pensar o seguinte, então, de fato nós tivemos uma pauta no movimento negro, que foi uma pauta que ainda é tradicional no movimento negro, mas há uma pauta que não estava propriamente nas bandeiras explícitas do movimento negro, mas que hoje é uma pauta que passa a ser cada vez mais presente na agenda dos movimentos negros, que é essa pauta que envolve as políticas econômicas e sociais, podemos dizer pelo menos em parte desses movimentos, que não caem numa chave reducionista de um identitarismo, sem levar em conta outros mecanismos de natureza econômica e social nas pautas de combate ao racismo. Então, me parece que esse é um ponto importante para pensar um pouco 88 como um mecanismo de contraditórios. De fato, nós temos uma pauta importante de direitos individuais, extensa, mas se você pega a chave de usinas, esses direitos individuais, ao mesmo tempo, conviveram ao longo dos anos com um crescimento exponencial da violência urbana. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma chave importante sobre seguridade social, direitos sociais, e, ao mesmo tempo, nós tivemos um desmonte com as emendas constitucionais de toda essa estrutura de seguridade social que nós temos no Brasil. Então, eu quero dizer com isso que, de fato, nós tivemos um conjunto de contradições ao longo desses 30 anos. Não estou dizendo que não ocorreram avanços importantes, né? Eu vou citar aqui alguns deles, mas, digamos assim, o ovo da serpente já estava plantado no texto da própria Constituição, precisando apenas ser chocado. Porque há os mecanismos contraditórios que dependiam de disputas políticas, e as disputas políticas que foram travadas ao longo desse tempo, elas, em parte, favoreceram as agendas que envolviam o movimento negro e, em parte, não favoreceram, e vou dizer por que eu sustento essa tese. A tese é a seguinte: nós tivemos ao longo desses 30 anos aquilo que no direito nós chamamos de mutação constitucional, né? Ou seja,
dá um texto da Constituição, um conjunto de direitos, e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, pelo ativismo, que certamente o professor Werneck deve ter falado aqui ontem, acho que estava na mesa, né, com ele, né, para o bem e para o mal, esse ativismo produziu alguns avanços, especialmente naquela chave dos direitos que envolvem costumes sociais. Não há dúvida nenhuma que naqueles direitos que envolvem costumes sociais, o ativismo judicial, especialmente aquele que foi implementado pelo Supremo Tribunal Federal, com as suas contradições, produziu alguns avanços. Sim, a união estável homoafetiva foi extremamente importante, né, o reconhecimento, embora com as contradições que a própria decisão tomou. A questão da ação afirmativa, a política de cotas reconhecida no Supremo Tribunal Federal foi um avanço importante, foi unanimidade. A demarcação da Raposa Serra do Sol, com todas as contradições que aquilo representou, o Supremo demarcando terras, foi um avanço importante. A questão do marco, o debate sobre o marco temporal, marco tradicional, onde o Supremo reconhece e refuta a tese de você ter o marco temporal como garantia para a demarcação de terras em 88. Todos esses elementos foram elementos que, em certa medida, boa parte deles estão no campo dos direitos culturais e alguns no campo dos costumes. Então, o Supremo avança na mutação constitucional daquilo que não está escrito na Constituição, que passa a ser direito constitucional nessa agenda. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, com esse ativismo, né, ele tem um recuo muito claro no campo dos direitos econômicos e sociais. Muito claro, nos últimos anos. Esse mesmo Supremo que reconhece a união estável homoafetiva, esse mesmo Supremo que reconhece cotas, esse mesmo Supremo que vai reconhecer demarcação de terras quilombolas e indígenas, é o mesmo Supremo que declarou constitucional a reforma trabalhista, com pareceres contrários, com discussões contrárias, né, de vários especialistas no campo de direito do trabalho. Ele declarou constitucional porque o debate, a sinalização é essa, da constitucionalidade, né. Esse mesmo Supremo é o Supremo que 3 ou 4 reformas da Previdência, que ocorreram nos últimos anos, também as declarou constitucional. E é o mesmo Supremo que o nosso ministro Toffoli, né, recentemente, propõe como agenda central para um pacto político brasileiro a votação de reformas que eu não estou dizendo que necessariamente não precisam ser feitas, né, mas ele vai falar da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, como agenda principal. Mas, curiosamente, ele não volta à pauta sobre a questão da reforma trabalhista e dos direitos sociais como um elemento desse pacto. Então é muito curioso que esse Supremo, que tem uma mutação constitucional para um lado, que reconhece direitos culturais, que reconhece direitos no campo dos costumes, ao mesmo tempo é o Supremo que se coloca conservador no campo dos direitos socioeconômicos. Isso é importante se observar, né? Porque se o ativismo, para alguns autores, pesquisadores, ele é importante e foi positivo para o Brasil para ampliar a pauta dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo, como vai dizer o Oscar Vilhena, na FGV, esse mesmo ativismo vai criar um modelo da Suprema Democracia, né? Onde você tem um papel central do Poder Judiciário em uma série de demandas que poderiam ser demandas extremamente importantes para serem discutidas no campo da sociedade civil como um todo. Claro que vai se dizer, não, tem a cláusula contra a majoritária, o Supremo tem que atuar na defesa das minorias, e podemos dizer assim, a atuação do Supremo na defesa de minorias tem que ser reduzida à atuação da defesa da Constituição no campo dos direitos culturais, no campo dos costumes, ou a defesa do Supremo Tribunal Federal no campo da chamada defesa de minorias não deveria também ser para assegurar os direitos sociais, as políticas sociais e os direitos econômicos claramente redistributivos que a Constituição de 88 assegurou? É uma grande pergunta a ser feita para nós constitucionalistas, professores de direito constitucional. Então, é preciso estar atento a isso, porque se de fato esses 30 anos de Constituição foi um marco importante, e foi importante em termos normativos, a Constituição é feita pelo Supremo, do ponto de vista da linguagem coloquial. Ela é interpretada, recriada pelo Supremo Tribunal Federal como ator principal. E essa chave dessa contradição do Supremo parece que precisa ser muito bem pautada hoje. Eu não estou aqui desconsiderando as emendas que foram feitas à Constituição, mas estou discutindo como se interpreta esse processo todo no campo do Supremo Tribunal Federal. E isso não quer dizer que ao longo desses 30 anos nós não tivemos um conjunto de direitos constitucionais regulamentados que foram em benefício da população negra. E eu volto a dizer,
bastante desses direitos no campo dos direitos culturais, no campo da pauta, alguns deles de memória, extremamente importantes, porque, afinal de contas, muitos desses direitos que foram conquistados, né, fazem parte do processo de emancipação política da população negra, fazem parte do protagonismo político da população negra, fazem parte da participação política da população negra, né? Inclusive, até pego dado aqui, né, que na última eleição agora de 2018, a representação negra no Congresso teve um aumento de 5%, né? Pretos, 21, e que se autodeclaram pardos, 104 parlamentares, né? Então, é uma coisa curiosa, porque o número de pardos que se declaram no Congresso subiu bastante da última eleição para cá, mas os pretos continuam sendo 21 pretos e pardos, né, dá esse dado aqui de 125 parlamentares. Então, não estou dizendo que a pauta da memória, a pauta do patrimônio, não seja uma pauta relevante na luta do movimento negro, porque é uma luta histórica do movimento negro. Mas me parece que quando nós discutimos a chave do chamado racismo estrutural, quando nós discutimos a chave, até mesmo da chave do racismo institucional, nós precisamos sim introduzir dentro do debate da agenda do movimento negro, das políticas públicas, o debate econômico, o debate de participação política no poder, e o debate de direitos sociais. Isso me parece que é bem importante hoje nós pensarmos, não sou eu só que penso sobre isso, o próprio aquele Mbembe vem discutindo isso, tem toda uma linha, né, de feministas negras, tanto norte-americanas, latino-americanas, a Collins esteve aqui recentemente na PUC, né, a Angela Davis, a nossa própria, dentro do Brasil, um conjunto de feministas históricas, né, que nós tivemos, tanto no passado quanto hoje, que vão nos reportar a um dado importante sobre essa agenda, que é um dado que já a Lélia Gonzalez já apontava isso, né, na sua militância política, que é essa relação de como o movimento negro pode ampliar sua pauta para além da pauta que é relevante, da pauta cultural, da chave da pauta dos direitos culturais. Esse é um grande desafio que os intelectuais negros hoje têm que produzir. E isso também no campo do movimento negro, no campo dos juristas negros, está também em disputa, né? Nós não somos todos iguais, nós pensamos também diferentes. Mesmo entre os juristas negros, aqueles que estão no campo da ciência política, também nós pensamos diferentes, né? Essa pasteurização do movimento negro, essa pasteurização daqueles que propõem políticas públicas em relação ao combate ao racismo, né? É uma pasteurização que é própria expressão do racismo, né? Onde você vai achar que todo pensamento antirracista é um pensamento que tem as mesmas chaves. Então, quando você enumera aqui, como eu disse, a Collins, Crenshaw, a própria Lélia Gonzalez, a Kimberly, a Bell Hooks, há todo um desenho ali de se pensar, claro que na chave muitas vezes da política pública, da política norte-americana, mas que pode em certa medida ser transportada para o cenário político brasileiro, um novo pensar sobre essa questão do direito da política dentro do cenário de um esquema constitucional, né? Isso é bem importante, muitos sabem aqui o papel das feministas norte-americanas, Chantal Mouffe, por exemplo, né? A própria Nancy Fraser, a Elise Young, para falar das feministas brancas, e as feministas, como eu acabei de dizer aqui, as feministas negras, que desenham um cenário importante de questionamento do modelo de democracia norte-americana e do modelo constitucional norte-americano. E aí, não tem para onde correr. A gente precisa falar de economia, sim, precisa falar, sim, de direitos sociais, sim, dentro da agenda constitucional. E isso não quer dizer, sim, isso não quer dizer que isso não seja interseccional. Isso não quer dizer que nós não trabalhemos com a interseccionalidade, mas precisa, sim, nesses 30 anos de Constituição, fazer uma grande reflexão no Brasil. Qual foi a mobilidade econômica e social que a população negra teve a partir da Constituição de 88? Tivemos algumas, sim, né, com as cotas, que foi um momento importante, mas quero dizer que é algo que algumas pessoas se chocam quando eu falo. A cota e a ação afirmativa não são necessariamente princípios, são mecanismos instrumentais. Porque o que nós queremos são mecanismos redistributivos efetivamente que possam, ainda sonhando, né, sabendo que isso pode ser uma ilusão, né, dentro do cenário do neoliberalismo hoje, né, uma ilusão, já que você tem toda uma estrutura de governo hoje, onde o economista maior do governo diz que a tarefa principal do governo é acabar com o que resta de Estado Social no Brasil, né, foi dito pelo economista hoje do governo, do presidente da eleição. Então você imagina que esse cenário é um cenário de uma utopia de se imaginar desejável, né? Desejável, de que você possa ter mecanismos distributivos. Estou falando isso porque, de fato,
todo o esforço que foi feito ao longo desses anos, com mecanismos de políticas públicas até indiretos, como Bolsa Família, que foram importantes, Fome Zero, etc., nós tivemos, de fato, uma questão que aparece em vários estudos, o próprio Márcio Postman, na Unicamp, Piketty, recentemente, mostra que essa linha de mecanismo de concentração de renda no Brasil continua muito forte. Né? E isso é uma grande questão a ser pensada para saber quem está nessa linha, na linha de pobreza e no estado de pobreza no Brasil. E a Constituição do Brasil, se ela tinha um lampejo em 88 de mecanismos redistributivos, e tinha sim, né, dentro da sua estrutura da Seguridade Social, dentro do seu direito econômico, esse lampejo foi totalmente destruído nesses últimos anos por vários fatores, não vamos entrar aqui nesse debate, né, mas a própria ordem internacional fez esse processo de reestruturação econômica da nossa Constituição Federal do Brasil. Né. Terminando, eu quero, assim, para não terminar assim, um pouco triste, né? Com pessimismo na avaliação, mas ter otimismo na ação, né? É pensar que a gente tem, de fato, tem mecanismos e perspectivas de resistência. Nós estamos lidando com um cenário que, para quem está na luta do movimento negro, para quem pesquisa a questão racial, em certa medida não é novo. O conservadorismo, e especialmente o neoconservadorismo, já há muito tempo ataca toda a luta de resistência do movimento negro no Brasil, seja na questão religiosa, no sentido estrito, seja em outras pautas. Né? O debate hoje chamado libertarianismo, né, de Estado mínimo, esse minimalismo econômico, que é a nova profissão de fé hoje, que está se incutindo nos setores populares, né? Aquilo que o perdedor Cristiano Laval vai chamar de consciência do empreendedorismo, né, do neoliberalismo. Você está presente e o movimento negro em vários setores se deu conta nos últimos anos que isso é uma agenda importante para ser discutido. Então, assim, eu acho que a gente tem uma tarefa importante de estar retomando algumas agendas centrais no campo do direito, das políticas públicas especialmente, sem cair na vala comum, que são as contradições do nosso pensamento. E terminar aqui com uma frase da Conceição Evaristo, né? Porque se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Né? Então, a estratégia hoje é, de fato, essa, a gente se repensar mecanismos intelectuais de produção para esse novo cenário, que é um cenário, de fato, do fascismo, né? O fascismo como queiram chamar, mas é um cenário que sempre esteve expresso naquilo que a gente vai chamar como vetor do racismo no Brasil. Né? Então, podemos dizer que o racismo é um paquiderme de mil faces. Uma das faces dele é o próprio fascismo que nós estamos assistindo hoje em vários lugares do mundo. Então, é isso que eu quero trazer para a discussão. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer demais pelas intervenções de vocês dois. A gente tem cerca de 12 minutos aqui, tem pouco tempo para um debate, mas acho que questões interessantíssimas aqui para serem discutidas, né, em relação a essas disputas narrativas múltiplas. Né? Então eu vou passar imediatamente para o público, para quem quiser fazer perguntas. Acho que a gente, pelo menos uma série aqui de 3 perguntas e a resposta da mesa, a gente consegue fazer. Então quem quiser, por favor. Minha fala é mais de agradecimento pela mesa, gostei muito de ouvi-los, gostei muito de conhecer você, eu já tinha ouvido falar de você, já tinha lido umas coisas enfim, eu acho que a gente acaba trabalhando com temas que são próximos, né, porque eu pertenço à equipe lá da pesquisa sobre o judiciário enfim. Não é uma pergunta exatamente, né? Eu tomei o microfone para homenageá-los, entenda assim, né? Era mais afinar uma certa perspectiva sobre democracia, porque na sua intervenção, que eu achei brilhante, né, você mencionou quase que uma tipologia, né, de democracias. E eu sempre fico meio preocupada com essa perspectiva, porque, na verdade, a democracia ela é um caminho. Ela não é exatamente a configuração de um tipo. Né?
Tanto que você pode dizer que uma democracia pode ser mais ou menos participativa, mais ou menos liberal. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente cria uma tipologia, a gente praticamente esquece, né, o sentido de fluxo, né, dessa forma de governo que tem, digamos, como missão, né, se a gente pudesse usar essa palavra, a ampliação sistemática da sua base de massa. Não é? Ou seja, o que faz uma democracia é que permanentemente a busca, né, da ampliação da base de massa lhe confere robustez a essa forma de governo. Então, era mais no sentido de chamar atenção para isso, porque a gente tem usado muito a ideia de democracia participativa e tal, e com essa perspectiva, a gente diminui, inclusive, a nossa responsabilidade sobre a ampliação da base de massa, né, do Estado liberal, não é isso? Porque o Estado liberal é o que está aí desde o século XVII. Né? E democracia é diferente, ela está tensionada com esse Estado, mas ela é parte dessa perspectiva, não é? Então, acho que a nossa responsabilidade é fazer com que essa forma de governo ela seja capaz de incluir, né? Ela seja capaz de dignificar, ela seja capaz de caminhar no sentido da ampliação do bem comum. Né? Era mais nesse sentido. Não creio que seja uma forma antagônica, né? Mas é apenas talvez uma tentativa de afinar nosso vocabulário em relação a isso. Muito obrigada a vocês dois, Lia. Obrigada. Bom, eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria agradecer as excelentes falas. Eu tenho uma pergunta aqui para a Lia, que eu gostaria um pouco, se no pouquíssimo tempo que temos, você explorar um pouco mais essa ideia da salvação ligada à resposta ou à reação frente ao pleito do direito ao aborto, como a questão do direito ao aborto foi colocada como algo contra a vida e como essa narrativa ela é de fato uma narrativa vitoriosa e como o movimento a favor do aborto, pela descriminalização do aborto, ele sempre é apresentado como um movimento contra a vida. Por outro lado, eu tenho participado de muitas bancas, por exemplo, na Fiocruz, de pessoal médico, enfermeiras, da saúde coletiva, medicina social, que tem feito muitas pesquisas sobre a mortalidade materna em decorrência de aborto, pessoas pobres que não podem pagar as clínicas onde o aborto clandestino tem algum nível de controle, algum tipo de segurança. Então, eu gostaria um pouco que você, se der do tempo possível, que você explorasse um pouco essa ideia de salvação em relação a essa, digamos que é a pauta mais difícil do movimento feminista, né? É a mais controversa e não é à toa que seja que sempre, sobre a qual sempre há uma reação, até com pleitos de que ele seja criminalizado nas duas únicas possibilidades previstas, né? Que é quando a mãe tem risco de vir com a mãe, né? Aqueles dois únicos casos. Agora são três. Três, né? Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o Jandir, que nesse processo de eleição desse ano, como o senhor tem visto essa interseccionalidade dentro das pautas sociais negras, né? Porque nessa eleição, particularmente, vi muita participação de outros grupos, né? E as pautas não foram tão bem definidas, né? Tanto pelo movimento negro, que acabou não tendo tanta voz, na minha opinião, né? E tanto pelos outros movimentos que acabam participando. Como você vê essa atividade no Brasil, que muitas das vezes parece ser tão difícil de ser vista? Falar rapidamente, na função do horário, concordo, professor Melissa, que de fato a democracia tem uma polissemia, né, e
também não podemos tratá-lo como um essencialismo. Tem um trabalho, eu não quis citar aqui, um trabalho interessante, uma tese de dissertação de mestrado, orientada por Luiz Felipe Miguel da UNB, de 2007, e trata sobre a democracia e ciências sociais no Brasil. É uma tese, uma dissertação de mestrado que faz uma pesquisa nas principais revistas das ciências sociais do Nova, Revista Brasileira de Ciências Sociais, onde se estuda como o termo democracia foi abordado dentro das ciências sociais no Brasil de 85 a 2005. E o resultado dessa tese, dessa dissertação, que o Luiz Felipe Miguel orientou, é bem interessante, porque inclusive tem gráficos sobre a terminologia da democracia, sobre as correntes sobre a democracia, sobre as correntes, dentro dessas correntes, as críticas, né, e vai segmentando a forma de se pensar a democracia. De fato, nós temos uma chave teórica extremamente complexa, né? Se a gente for pegar todo o arcabouço de Schumpeter, de um lado, Tocqueville do outro, pegar os clássicos, nós estamos trabalhando com várias perspectivas. Mas o que eu quis acentuar aqui, no caso do feminismo negro e do movimento negro, é que parece que o que eu quis argumentar é que esta visão da democracia associada à ideia de democracia substantiva, aí estamos falando da mesma coisa, né, de combate às desigualdades, do comum, né, da ideia da participação tomada na esfera pública, é muito fundamental para se pensar a Constituição e para, no caso da população negra, se pensar as políticas públicas. Então, de fato, pensando como processo, mas no sentido não de tipologia, no sentido de demarcar um campo, aí sim, talvez de intervenção de pensamento, nesse sentido, né? A segunda questão, para não me alongar muito, acho que é importante o seguinte: essa questão da interseccionalidade é extremamente complexa, porque, inclusive, a própria interseccionalidade ela não é única, né? Nós temos várias formas de se pensar a interseccionalidade. E a interseccionalidade não se resume a gênero, raça e classe. Nós temos outras variáveis, como território, por exemplo, né, como regionalismos mais variados. Então, tem várias perspectivas para discutir interseccionalidade. E para nós do direito, por exemplo, temos grandes desafios para pensar isso no campo do direito, protegendo com a consciência política. Na questão da política, né, onde estou mais próximo por conta dos meus anos aí na ciência política, acho que a gente tem que pautar uma questão muito importante, né? Até o que a Djamila fala, né? Representação e lugar de fala não são a mesma coisa, né? Então, a gente teve nessa eleição, né, de fato, essa contradição, essas distinções presentes. Tivemos um número de candidatas negras muito grande, tanto no Rio de Janeiro e em vários lugares do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, sabemos muito bem que esse número de candidatas negras também foi muito impressionado pelo assassinato da Marielle Franco, né? Mas, na verdade, a Marielle já é resultado de todo um processo político de protagonismo das mulheres negras na política no Rio de Janeiro, por vários eventos. Só que um detalhe que precisa ser analisado. Isso é importante. Esse número de candidatas negras, esse escopo geral de candidatas negras, inclusive lá no NEP tem duas pesquisas que vão trabalhar sobre candidatas negras no próximo semestre, que foram aprovadas agora, nós aprovamos agora. Ele é muito facetado, com múltiplas pautas. Há candidatas negras evangélicas, neopentecostais. Então você precisa levar em conta essas agendas que estão colocadas nessas candidatas negras, por essas candidatas negras, para aferir se essa agenda é uma agenda interseccional ou não. Então não basta mais o quantitativo, portanto, da representação numérica desses grupos que se reivindicam, ou de pessoas que se reivindicam participados. É preciso também nós aferirmos, no campo da interseccionalidade, que não é só em relação ao sujeito, mas também a sua agenda, a sua pauta, qual é a pauta e a agenda desses grupos que reivindicam, portanto, significativamente uma maior representação. E aí a questão do lugar de fala é diferente porque está falando de protagonismo no sentido estrito. E a representação necessariamente não é o protagonismo, né? Então o lugar de fala é o protagonismo desses atores. Então o que eu posso dizer é que, sem dúvida nenhuma, os dados estatísticos nos mostram, aqui no Rio que nós acompanhamos, é que houve uma combinação em alguns segmentos. E você teve um aumento, de fato, da representação negra, combinado também com o lugar de fala, no sentido de que esse lugar de fala é um lugar de fala interseccional, com uma pauta determinada. Só que a gente precisa estudar um pouco mais esse movimento neopentecostal no campo do movimento negro. Esse movimento neopentecostal no campo da luta antirracista, que é um fenômeno que está aí, as pessoas dão as costas, não estudam, e esse fenômeno é real, né? Quem minimamente está estudando esse campo do neopentecostalismo política está presente. E no movimento negro isso é muito presente hoje.
inclusive com direções políticas do movimento negro. Eu quero dizer que eu acho que teve um avanço, mas precisa fazer essa distinção desses dois elementos. Tá? Eu vou ler só um trecho, eu não sei se sobre a questão da salvação. Olha, a frente parlamentar é muito clara da salvação da nação. Tá? Eu estou aqui sem ter aberto aquele arquivo daquele meu artigo. Então eu vou ler outro, respondendo parte da sua pergunta sobre a questão do aborto. Citando, em outubro de 2005, Padre Lodge impetrou o habeas corpus para impedir que uma gestante levasse adiante o procedimento de aborto autorizado pela Justiça, de um feto diagnosticado com a síndrome de Bode-Stock. Essa doença é caracterizada pelo cordão umbilical curto e a não possibilidade de fechamento da parede abdominal, promovendo a exposição dos órgãos. De acordo com o STJ, a mulher já havia tomado medicação para induzir um parto, ela tinha autorização da Justiça, quando chegou ao hospital a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que atendeu ao pedido do padre e determinou a interrupção do procedimento. Ela então voltou para casa em Morrinhos, na região sul de Goiás. Após 8 dias, o bebê nasceu, tendo falecido pouco depois. A decisão unânime da terceira turma acompanhou o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, considerando que o padre abusou do direito de ação e violou direitos da gestante de seu marido, provocando-lhe sofrimento inútil. O padre, aí a resposta do padre, o padre lamentou tal equívoco e garantiu que se soubesse que Giovana havia sobrevivido e que seus pais estavam em Morrinhos, sem dúvida, ele iria visitá-los, acompanhá-los durante a gestação, oferecer-lhes assistência durante o parto, como fizemos com tantas outras gestantes, e, em se tratando de uma criança com risco de morte iminente, batizá-la logo após o nascimento. E se ela falecesse, para mim, para ele, seria uma honra fazer suas cerimônias fúnebres, acompanhando a família até o cemitério. Vou ler mais um trecho agora sobre outro. Cláudio Fonteles, audiência pública, novembro de 2005. Porque o feio agride. Eu recebi fotos de bebês anencéfalos com 3 dias, com 4 dias, recebi de 1 mês. É feio de ver, muito feio de ver, mas muito mais bonito foi o desvelo materno-paterno, a família em torno de uma coisa que se chama solidariedade. Olha, um Estado sério, aí ele está se referindo à Lei Familiar Polonesa de 1993, afirma que educação para a família, que inclui o planejamento familiar natural para jovens de 11 aos 19 anos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a tortura de quem está com um feto anencefálico ou com um feto de Bode-Stock, ou com quem vocês quiserem, é fazer a tortura para que admita a gestação, continue a gestação. Saberá que lá, 8 dias depois, vai morrer, 1 dia, 3 horas. Então, é uma tortura. Além da tragédia de uma mulher ter um filho, que não quer, quando ela quer ter um filho, e que ela sabe que ele morre logo, ou que ele vai anencéfalo, com aquela parte do crânio aqui, ou... realmente, para mim, não a duplicidade da tragédia e da tortura. Então, eu acho que este aqui é um ponto que você não tem limite. Entende? Então, o limite já não é mais a vida vivida, não tem limite nenhum. É a tortura e a dignidade das pessoas. Então, eu estou mostrando esse ponto, até onde vai a questão de que o aborto fica... nós estamos defendendo a vida de quem, eu gostaria de saber. Não tem vida a ser defendida, se vocês pensarem. Né? E se você olhar também a questão do estupro, que a mulher pode ter o filho, o que você tem hoje, nesse momento? Que é o que eu falei lá na exposição oral para o STF. Você tem a estigmatização de todas as mulheres que fazem aborto, porque mesmo quando você
foi estuprada e você quer, você é estigmatizada na hora e cada vez mais. Os serviços que existiam para o direito legal a fazer ao aborto, eles diminuíram pelo efeito das narrativas de que um médico vai denunciar o outro. E aí eles se retiram do serviço do aborto legal. Mulheres com vida em risco, né, que podem, portanto, morrer, é considerado que só se for imediatamente. Se você sabe que daqui a... Pode ser que o risco seja tão grande que você morra daqui a uma semana, daqui a um mês, não. Se você estiver no risco iminente de vida. Então você veja como a questão da tortura e da tragédia em relação às mulheres é fantástico. É fantástico, não é pouco. Então essa é uma questão que, para mim, mostra, se você pega esses casos extremos, mostra como não há um sentimento complexo, não há uma percepção da ponderação das situações, não há nada. Você tem um fatiche, eu não posso fazer aborto em hipótese nenhuma. Então esse, para mim, é um dos problemas que você imagina. E que lendo aqui, se eu pudesse ler, um pouco mais adiante, qual é o papel, só para terminar, qual é o papel do homem e da mulher no casamento? Tudo tendo a ver com aborto. Aí você encontra coisas que não tem nada a ver com aborto. Qual é o papel do homem e da mulher no casamento? De um modo geral, podemos afirmar que o homem é mais lógico e racional do que a mulher, diz Malafaia. O papel social dele, designado por Deus em Gênesis 2:15, é proteger, prover e liderar a família. O Senhor o capacitou para lavrar o jardim do Éden, cuidar dele e guardá-lo. Todas as regras lhe foram dadas pelo Criador. Por isso, após a queda, Deus não cobrou tais responsabilidades diretamente da mulher, cobrou do homem. E quanto ao papel da mulher? Biblicamente falando, compete à mulher ser adjutora, ou seja, auxiliar do marido na missão de proteger, prover e liderar a família. Deus delegou à mulher uma função de extrema importância da família. A mulher foi criada com intuição e sensibilidade mais aguçadas que as do homem para equilibrar os relacionamentos familiares, para equilibrar e para agir como uma sábia mediadora, trazendo harmonia ao lar. Por isso, em Provérbios 14:1, é dito que toda mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia não inverte os papéis, nem age de maneira arrogante, a fim de não humilhar o marido e não minar a liderança dele. Se fizer isso, estará agindo como uma tola, que, em vez de edificar, destrói sua casa com as próprias mãos, e a família toda sofrerá com problemas de ordem espiritual, emocional e até material, podendo desagregar-se com a separação do casal. Isto em 25 de março de 2014, não é anteontem, nem atrás de anteontem. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é uma defesa que ela vem um fato só. Homem e mulher contra a homossexualidade com aborto. Análise de complexidade da vida humana, nenhuma. Gente, isso é o que está sendo dito, né? Só estou dizendo como a questão do aborto não é só o aborto. A questão da homossexualidade não é só a homossexualidade. É todo um conjunto que se faz como se fosse um sinal de que teremos ou não a salvação da nação, a salvação da sociedade. Está claro isso? Ou seja, a questão religiosa entra pela porta dos fundos, como você diz assim, e entra fortemente, tá? Como uma moralidade que deve se impor a todos e a todas. Então, eu acho que esse é por isso que eu estou dizendo, isso é uma narrativa que você dissesse, mas se já era, não era, ela está sendo refeita, reorganizada, e ela está por aí, em todas as redes sociais. E ela articula alguma coisa muito, extremamente fechada. Então, não adianta dizer que as feministas retiram a pauta do aborto. Não, está tudo junto, tá? Porque a volta é um movimento mesmo neoconservador que já não era mais o que foi. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Bom, muito obrigado, a gente, pelo adiantado da hora que vai ter que encerrar essa mesa. Vamos ter em seguida a mesa Participação e Representação, coordenada pela professora Ângela Paiva, com o professor Eduardo Raposo e Fernando Lima Neto. Vamos aqui para